Bernardo Boldrini, 11 anos, sozinho foi até o Ministério Público pedir ajuda. Assassinado no mês passado. Como suspeitos, a madrasta e o pai. A sua morte causou indignação e comoção nacional. Essa tragédia familiar está emitindo um sinal de alerta para o país a respeito da omissão. Um drama que se arrastou por quase 4 anos. Levanta questões sobre como identificar e agir frente a situações de abandono afetivo. Refletir agora sobre essas questões não vai trazer o Bernardo de volta, mas pode e deve despertar um olhar de maior atenção em todos nós, para quem sabe ajudar a preservar a vida de outros Bernardos que estão em risco neste momento. Quem está aqui para conversar conosco é o psicólogo e escritor Alexandre Bez. Tudo bem, Alexandre? Boa tarde, Adriana. Boa tarde, meu querido Leão. Prazer estar aqui no seu programa. Pena que é para falar de um assunto tão triste, não? Um assunto tão desagradável. Como é que você viu essa tragédia, Alexandre? Bom, Adriana, você introduziu muito bem o que eu acho que, claro, infelizmente não temos condição de trazer mais o menino de volta. Mas o sofrimento dele, que eu acho que é uma coisa muito apavorante, porque nenhuma criança não iria, ele não tem essa capacidade de criar uma história dessa, iria até o Ministério Público, até os órgãos competentes que ele foi, para falar que ele estava ali sendo maltratado. E acho que essa reclamação dele talvez deveria ser mais levada a sério pelas autoridades que o escutaram, porque tinha ali um propósito, tinha ali um fundamento. Então, eu imagino o terror que essa criança viveu, né, antes realmente do fato principal, infelizmente, ter ocorrido, e o que poderia ter sido feito, talvez uma escuta mais aprimorada ali, um pouco mais de atenção, poderia ter revertido um quadro desse. E eu acho que essa é a grande dica que eu dou aqui para as outras pessoas, né? Prestem atenção nos seus companheiros, prestem atenção nas pessoas que te circundam familiarmente, para que tragédias como esta não se repitam. Pois é, nesse caso realmente não tem mais como voltar atrás, né? Não. Mas nós podemos pensar naqueles que talvez estejam passando pela mesma coisa nesse momento, né? E aí a gente pode talvez ajudar. Como é que a pessoa que está próxima pode ajudar e perceber que uma criança está em perigo, está em risco? Bom, Leão, geralmente com as atitudes que são manifestadas previamente, né? Então, assim, eu não conheço uma mulher que praticou o ato, teria que uma profunda análise psicológica. As mulheres, né? Foram 2, na verdade. Né? Exato. Então, uma profunda análise psicológica ali seria muito interessante, Leão, porque, veja, você tem testes psicológicos, inclusive, Adriana, testes psicológicos que acusam se a pessoa é mentirosa, se ela tem uma tendência a mentir ou a não mentir. Esse tipo de pessoa não tem como escapar. Teste psicológico projetivo, Leão, não se engana, você não consegue driblar. Então, esses testes seriam muito importantes para ajudar a elucidar também a personalidade das duas. Agora, quando as pessoas, em outros casos, o que pode acontecer? Prestar atenção nas dicas que eu vou dar, que seriam muito importantes para a gente tentar distinguir aquelas pessoas que podem oferecer perigo. Geralmente, esse tipo de pessoa não oferece empatia relacional. São pessoas muito frias. Elas não conseguem se conectar, são muito impulsivas no seu dia a dia, no seu pragmatismo. Elas têm um comportamento que a gente classifica em psicologia de comportamento predatório. Se ela enxergar naquela pessoa ali qualquer coisa que poderia deixá-la irritada, ela pode escutar uma vozinha aqui dentro do cérebro e falar e faça isso. Então, ela destrói o alvo dela, ela vê aquela pessoa como um alvo e destrói aquela pessoa não se importando com consequências. Por quê? Porque se ela estiver falando aqui em hipótese diagnóstica, não conheço, eu sei que ela é suspeita, não foi julgada ainda. Mas, enfim, se for diagnosticada como uma pessoa psicótica, ela não tem medo da punição. Ela não se gruda na realidade, como nós aqui sabemos que tem consequências sérias, como as punições. Então, ela vai fazer porque assim ela entendeu que na cultura dela, na origem dela, está correto. Ela tem um vazio de empatia muito grande. A ligação sentimental é nula, é zero. Aí, inclusive, a questão da criança também, quer dizer... que é o nosso principal foco. O que a gente pode perceber na criança que ela está pedindo socorro? Bom, no caso dessa criança específica, né, o que acontece? Ele foi lá conversar. Agora, em outras crianças, veja, eu acho que umas dicas clássicas de psicologia que a gente pode estar passando aqui, a diminuição da capacidade do rendimento escolar. Isso é clássico em psicologia. Quando há uma diminuição da capacidade desse desempenho escolar, se a criança não tiver problema na vista, problema de escuta ou qualquer tipo de lesão já cerebral instalada,
é uma manifestação comportamental indicando uma possível violência ou um possível maltrato na vida dessa criança. A criança que se isola muito de um momento para o outro, outra dica importante. Então, essa criança era uma criança alegre, era uma criança que brincava. E, de repente, ela se isolou, não quer mais nada. E quando chega aquela pessoa, que acho que é uma terceira dica muito importante, quando chega aquela pessoa que é o agente causador do pânico dessa criança, ela vai mudar o olhar. Ela vai olhar para essa pessoa com medo, com pânico. E aí que compete o quê? Aos outros membros daquela família, olhar para aquela criança e tentar perceber e observar aquele olhar que está diferenciado. O porquê daquela expressão de pânico dessa criança? Qual que foi esse motivo? Acho que essas são as principais. Claro. Tem várias, mas eu sei que o tempo aqui é curto, então a gente tem que falar rápido. Mas essas são as principais dicas que podem aí ser dadas para que ajudem as pessoas a detectarem possíveis casos como estes. Né? O Alexandre, o que impressiona também nesses casos é que ninguém ajudou, seja na escola, seja na justiça. Quando a gente fala em casos de família, a sociedade ainda teme em agir com medo de estar metendo o bedelho, né, o dedo onde não é chamado. Como é que a gente sabe a hora de agir? A hora de agir, Adriana, é justamente numa hora dessa, quando há a necessidade dessa intervenção. É quando o sintoma dessa criança já se torna público, como no caso dela, quando ela foi realmente falar e não teve um crédito, talvez as pessoas não escutaram, isso que você falou está correto, as pessoas têm medo realmente de opinar na vida alheia, mas quando tem prova suficiente, eu acho que é legal opinar, sim, porque é para o bem de uma criança, a gente está falando de uma criança, uma coisa muito séria. Então, além dessa opinião que tem que ser emitida, olha, está acontecendo isso, vamos averiguar, foi dado a essa criança também um descrédito, eu entendo desta maneira. E tinha um agravante, aí desculpa te interromper, mas que esse menino, parece que ele demonstrava com os vizinhos, com os pais de amigos e tal, uma necessidade de encontrar um pai e uma mãe nessas outras pessoas. Então, quer dizer, isso era... As pessoas tinham que ter percebido isso. O que ela está simbolizando ali? A falta disso em casa, né? E aí, e houve também não só esse descrédito à criança, mas também uma falta de comunicação entre todas essas pessoas, esses órgãos competentes, que não deram ali o real significado para a história do menino. Eu entendo dessa maneira, não por falta de vontade, mas talvez por não acreditar mesmo ali no que ele estava relatando. Agora, como é que a mente humana pode ser tão cruel? Porque a gente está falando de um pai, de uma madrasta que convivia com ele já há muito tempo, né? A outra eu nem digo, porque a outra, apesar que era uma assistente social, parece, né? Mas era uma pessoa que vivia longe da família. Mas como é que uma pessoa da família, quer dizer, pode não ver o filho sofrendo e a outra tirar a vida de uma criança que convive com ela? Bom, o pai poderia estar num momento de paixão eterna, uma paixão mais prolongada pela pessoa. Quando a pessoa está sob influência de paixão, todos os nossos dados do sentido são desprezados e ele realmente não consegue enxergar. Ou faz isso às grossas, enxergou e não quis assumir isso. Com a outra pessoa, eu vou falar aqui hipoteticamente, porque a gente não tem ainda condenação dela, mas psicologicamente você tem 3 hipóteses aí. Dentro da constituição de personalidade, você pode ter uma psicopatia, tá? Você pode ter uma insanidade mental e você pode ter só o componente da maldade. O que vai diferenciar? Justamente a ação de uma para outra. Quando a gente está falando em psicopatia, se for o caso dela, e isso pode ser comprovado e corroborado com qualquer teste psicológico, vai mostrar que ela é assim porque a psicopatia levou. Quando ela escuta, ela tem alucinação auditiva, alucinação visual, ela se deixa levar pelo desejo dela e não impõe limites ali naquele desejo. Ela resolveu matar fulano e tal, ela vai matar. Não é esta moça, é qualquer pessoa, entende? Quando você fala em sanidade mental, que é um termo muito largo usado nos Estados Unidos em ampla escala, onde os excelentes advogados de defesa usam para tentar reduzir a pena ou tirar a pessoa de uma pena de morte, jogar ali numa prisão perpétua e tal. A insanidade mental nada mais é do que a união da psicopatia junto com a maldade. Tá? E você tem só o elemento da maldade, sem ter nenhum distúrbio mental especificamente ali instalado, onde essa maldade vai a pessoa fazer aquilo pelo ato de fazer. De repente ela quis destruir o menino porque é uma ofensa que ela queria fazer na própria mãe do menino que já morreu. Tipo, vou acabar com esse menino porque não gosto dele. Ela tem um jeito de não gostar. Há ainda a possibilidade de terem matado também a mãe do menino, né? Parece que alguma coisa assim foi dita no nome, acho que... Aí cabe às autoridades investigar e depois, se você quiser, eu venho aqui falar. Mas, veja, ela pode também querer ter destruído aquela criança com só o componente da maldade, sem ser
psicopata. Psicopata seria a loucura para o povo leigo que chama de loucura. Né? Mas, de qualquer jeito, você tem aí, é sugerido algum transtorno mental ou esse sentimento da maldade embutido para você fazer uma situação dessa. Ô Alexandre, e o estigma da madrasta? Porque normalmente é uma relação difícil. Nossa, o nome madrasta já assusta, né? Especialmente porque você remete, né, aquelas histórias infantis dos personagens americanos, tal, Disney, etc. e tal. É importante entender que há madrastas e madrastas, né? Então, existem madrastas muito boas, muito competentes, que gostam ali do seu enteado, da sua enteada, e dão a vida por essas pessoas, e tem pessoas que têm o oposto. Agora, o legal, Adriana, a gente não pode, em psicologia, generalizar, mas que o nome, você tem razão, que o nome realmente assusta a priori, ele assusta sim, especialmente quando acontece uma situação desta, né? Mas é importante as pessoas saberem que não é o fato da pessoa ter essa colocação de nomenclatura, essa colocação social familiar, que pode desencadear uma atitude mais drástica para alguma outra criança. Doutor, e para encerrar, quando que uma família se constitui e tal, quando é que você pode perceber que aquele cônjuge, aquela pessoa que divide a casa com você, não está legal em relação ao seu filho, à sua filha? Dá para perceber isso? Bom, isso que eu falei anteriormente, pela manifestação da criança e pela própria observação do próprio cônjuge ou da cônjuge, né? Onde ela vai tentar ver as atitudes diferenciadas. O grande problema, Leão, é que quando você se fala em psicopatia, as pessoas que são psicopatas, elas são dotadas de extrema inteligência, tá? E uma inteligência que faz a pessoa conviver na sociedade anos sem ninguém saber de nada. E é muito difícil esse padrão comportamental ser revelado a priori. Você precisa de muito tempo para detectá-lo. E quando e na maldade, essa pessoa, quando vai praticar os seus atos de maldade, ela vai praticá-los previamente, totalmente esquematizados em seus cérebros. Então, ela já vai fazer um esquema aí totalmente premeditado, onde ela tenta o quê? Ela tenta se sanar de qualquer punição, porque ao mesmo tempo que ela é inteligente, ela não quer ir para a cadeia. Ela quer se poupar da cadeia, mas ela tem que ceder ao seu impulso de maldade ou ao seu impulso de psicopatia. Tá certo, Alexandre. Olha, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. E pelas suas informações. Obrigado, Adriana. Obrigado, Leão. Obrigado. A gente tem que estar sempre prestando atenção, se conectando, vendo o que está acontecendo ao nosso redor.